Ele é empresário no ramo imobiliário. Começou a jornada empreendedora em 1995, quando, aos 21 anos, veio para Campinas com o objetivo de cursar faculdade de Direito. Durante a trajetória, ingressou no mercado imobiliário, onde atuou em diversos setores e empresas, ganhando muita experiência na área. Esse ano comemora 28 anos no segmento. Abriu a própria empresa em 2014 e já experimentou muitos voos altos. Seja muito bem-vindo ao Poder e Negócios de hoje. Flávio Ferreira, diretor da G2F, uma gigante aqui na nossa região, no setor imobiliário. Seja bem-vindo, um prazer tê-lo aqui no programa. Tiago, obrigado por nos receber aqui no seu programa, parabéns. E a todos os nossos telespectadores aqui. Ô Flávio, tem história, não? Tem um pouco, 28 anos. 28 anos no mesmo segmento. E me diz, mas eu quero saber lá do início. Mineiro, sul de Minas? Isso, nascido em Alterosa, 1974. Em 95 eu fiz 21 anos e vim para Campinas para tentar uma faculdade de Direito, que era o meu sonho na época. Aí cheguei em Campinas, comecei a trabalhar em restaurante na época. E aí eu costumo falar que o mercado imobiliário me escolheu, não foi eu que escolhi o mercado imobiliário. Como foi isso? Eu estava trabalhando e um belo dia eu tive um acidente de moto. E aí eu morava no fundo de uma imobiliária quando... nesta época tive que ficar afastado e eu atendi os telefones após o horário comercial. E um determinado dia, um domingo, ligou um cliente na imobiliária. Eu tinha ido no final de semana anterior, que na época era meu tio, né? Fui com ele numa chácara e nesse domingo ligou um cliente lá: eu quero ver essa chácara que você anunciou. Eu falei: olha, na verdade eu não sou corretor, eu só moro aqui no fundo da imobiliária, mas amanhã meu tio liga para você. Não, meus filhos estudam fora, mas eu quero ver essa chácara esse fim de semana. Eu falei: olha, se você passar aqui e me pegar, eu posso ir lá com você que a chave está aqui. E aí ele passou no escritório, chegou, levei ele até a chácara e tal. E na volta ele falou: eu vou ficar com essa chácara. Uhum. E aí na época eu trabalhava, em 95 o salário mínimo era R$190. E eu trabalhava dia e noite e ganhava 380. Sim. Na época deu nessa venda deu uma comissão de $2.000 para mim que o meu tio me deu. Nossa! Eu falei: meu tio, o senhor já me ajudou bastante, mas o senhor vai me dar mais uma oportunidade na vida. Esse dinheiro de fato é o que um corretor ganha para ir mostrar uma chácara e voltar e realizar um negócio. Falei: então o senhor vai me dar a oportunidade. Eu nunca mais saí dessa área imobiliária aí, estou até hoje. Mas me diz uma coisa, antes da gente ainda falar aí desse nicho, na sua carreira na área imobiliária, infância, como é que foi? Era um menino arteiro? Na verdade, eu nasci no sítio. Sim. Na verdade, eu quase não tive infância. Foi mais trabalhando no sítio, porque no sítio você arruma coisa para fazer todo dia. Toda hora. Né? E aí eu acabei me envolvendo mais com a parte rural na minha infância. E assim, uns amigos? Tinha uns amigos de jogar bola, andar a cavalo, o que tinha na época, festinha de roça e essas coisas. E sente saudade daquela época? Enfim, saudade, acho que não. Eu queria mudar de vida. E toda a família, assim, ainda continua lá? Meus pais moram no mesmo sítio onde eu nasci. E, bom, eles terem visto a sua ascensão nos negócios, né, na vida, acho que é um orgulho, não? Para mim foi um privilégio chegar até aqui com muita luta, muito trabalho, dedicação. Eu acredito que para ele também, para meus pais, acho que uma conquista. Para eles também, viu, ter chegado até aqui. Fizeram parte, né? Te Sim. ajudaram nisso, né? Bom, a base, né? A criação. E aí você chega aqui em Campinas para estudar Direito? Como foi isso? Eu cheguei aqui em 95 com o objetivo de fazer Direito. Eu acabei fazendo Direito. Sim. Fiz Direito, fiz pós-graduação, fiz gestão em negócio imobiliário, um MBA também. Então eu concluí meu sonho. Mas o mercado imobiliário me conquistou. E sua especialização acabou sendo na área? Mercado imobiliário, isso. Fiz pós-graduação em negócio imobiliário. Enquanto você estudava... Direito imobiliário, na verdade. Você estudava, você trabalhava? Eu trabalhava de dia e estudava à noite. Estudava e já trabalhava lá na imobiliária? Então, eu comecei a trabalhar em imobiliária em agosto de 95. Que foi com o seu... Com meu tio.
Seu tio. Isso. Bom, e você já enxergava no seu tio essa coisa grande que é o setor? Então, na verdade, para mim, eu falo que o mercado me adotou na época, eu deixei indo e falei, dentro do que estou proposto a fazer, eu vou sempre buscar fazer o melhor. Sim. E conquistei um espaço no mercado, graças a Deus. E aí, bom, 28 anos, mas lá naquela época, muitos desafios, como que era? É que, na verdade, nós trabalhávamos na época só com sítios, chácaras e fazendas. Então é um mercado bem específico. Sim. E aí foi um tempo, depois passei por mais 2 empresas, até chegar em 2014, onde eu tive a oportunidade, junto com o sócio, de montar a nossa imobiliária G2F. Mas aí você falou da questão de ser um público bem setorizado, um público específico, né? Para aquele tipo de ramo que você atuava, chácara, sítios e tal, propriedade rural. Mas é um público que consome bastante? É um mercado... É menos concorrente você tem, inclusive, porque tem pouco especialista que consegue entender de fato o que é uma área rural. O diferencial nesse sentido? Bom, primeiro tem que saber a diferença, o que é uma propriedade rural. Se um corretor ele saber que é um apartamento, uma casa, é fácil. Uma propriedade rural, uma aptidão da propriedade rural, por exemplo, uma fazenda, ela produz café, uma fazenda pode produzir soja, milho, uma tem mais aptidão para leite, então tem que entender um pouco da vocação da propriedade para levar o cliente no lugar certo. E aqui a nossa região é rica nisso. Mas cada região ela tem uma particularidade. A nossa, por exemplo? Campinas, aqui a nossa região, hoje se produz na nossa região aqui você tem eucalipto, você tem laranja, mas hoje ficou caro para a produção rural a nossa região. É que na época eu trabalhava um pouco mais longe também. E até onde? Eu cheguei a vender fazendo Tocantins, Goiás, Minas. Nossa, o país inteiro. Não, uma boa parte do Centro-Oeste, mais o Sudeste. Olha só. Bom, e Norte, né, que é o Tocantins. E aí você fala, precisa conhecer, né, o que é propriedade rural. E o seu início lá, a sua infância, te ajudou nisso? Isso, a base minha tinha saído de lá. Porque eu nasci e vivi até 21 anos lá no sítio, então eu conhecia um pouco. Tudo. Isso me favoreceu em relação aos concorrentes. Até na conversa com o cliente? Na verdade, o cliente comprador de fazenda tem que ter um jargão comercial para estar falando com ele, né? Diferente de você vender um apartamento hoje, que você vai falar frente, fundo, metragem, andar, elevador, tamanho de quarto, acabamentos. Então é diferente. O cliente que quer comprar uma propriedade rural, ele quer saber o quê? Bom, se tem água, acesso, como é que é a topografia, a qualidade da terra, quantos por cento de argila tem na região, qual é a quantidade de chuva que tem naquela região também, então tem um pouco de especificação da propriedade. Olha só, bom, se for parar para imaginar, é muita coisa. Bastante detalhe. É muito detalhe. E aí você, por exemplo, naquela época, você já recebia as informações de determinada propriedade para poder lidar com aquilo, ou você que ia atrás e se informava? Na verdade que quando pegava uma propriedade, você estudava ela, a região que ela estava, qual era a aptidão dela para você fazer o anúncio, que aí o cliente já vinha direcionado. E já naquela época, bom, primeira comissão de $2.000. E foi chácara, né? Foi aqui chácara. Na região mesmo. Bom, e de lá então você acabou se especializando nisso, trabalhando? Eu trabalhei até 2006, só nessa área. Hoje, continua atuando também nessa área? Hoje eu não consigo, não tenho tempo, mas por tocar em empresa, isso demanda muito tempo, muita dedicação. Mas a empresa não... eu gosto bastante. A sua empresa, ela não tem esse braço? Ela tem 3 profissionais que trabalham comigo. Eu tenho inclusive um corretor de Campo Grande que trabalha comigo aqui, é um profissional que entende bastante, mais um de Guaxupé, que é um outro parceiro que trabalha comigo aqui no escritório também, que entende um pouco desse jargão comercial da parte rural. Bom, você falou que lá na sua infância gostava muito de futebol, né? E eu sei que a Copa do Mundo aqui no Brasil foi, o start aí para iniciar essa jornada empreendedora, né? Na verdade, a Copa de 2014 para mim foi uma virada de chave. Exatamente. 2014. E você, a Copa, o último jogo do Brasil? No último jogo do Brasil, eu trabalhava em uma empresa e quem foi meu parceiro para fundar a nossa empresa na época, nós fomos assistir o jogo em São Paulo, lá no Morumbi, Brasil e Sérvia, no dia 6 de junho de 2014. Ô Flávio, você vai continuar essa história, mas a gente vai agora para um rápido intervalo. Você fica aí que o Poder do Negócio de hoje volta já.
Olha, agora eu tenho um recado para você que gosta de se vestir bem, ficar mais elegante, que precisa usar roupa social. A Camisaria Victor tem ótimas camisas sociais masculinas à pronta entrega. Eles também fazem camisas sob medida. São várias as opções de tecidos e mais, hein? Ternos, gravatas, calçados e também moda esporte. Polos, calças jeans, bermudas, modelos exclusivos, preços acessíveis e pagamento facilitado. Vale a pena conhecer, você vai ser muito bem atendido pelo Gesiel e toda a sua equipe. Lojas em São Paulo e em Campinas. O endereço aqui em Campinas é a Avenida Nossa Senhora de Fátima, 106, no Taquaral. A propósito, a Camisaria Victor é a loja que me veste. Siga a Camisaria Victor no Instagram e fique por dentro das novidades. @camisaria.victor. Flávio, me diga lá então, o início da G2F foi justamente ali assistindo a partida do Brasil, o último jogo do Brasil na Copa de 2014. Eu falei de 2021, Isso, mas é 2014. Foi 2014. Brasil e Sérvia no Morumbi, 6 de junho. O Brasil ganhou de 1-0, gol de Fred aos 13 minutos do primeiro tempo. E aí, você falou, bom, olha, ganhou lá, acho que é... O que foi? Na verdade, nós resolvemos tomar uma iniciativa de partir por uma carreira solo. A princípio era eu e então meu sócio na época que íamos trabalhar sozinho. E aí chegamos, vamos trabalhar? Vamos. Aí tomamos uma decisão lá, no outro dia já cheguei na empresa que trabalhávamos e já falamos, nós vamos seguir uma carreira solo. Foi rápido assim? Naquele dia, no dia seguinte, nós já começamos a nos aprontar para poder começar a empresa de fato. Olha só. Bom, e me diga uma coisa, dizem que a cabeça fresca é muito melhor para se pensar, fazer negócios, tomar decisões. Bom, assistindo um jogo, você pode dizer isso muito bem, não? Com certeza. Você já está ali descontraído, fala, peraí, se eu tenho que tomar um passo, é agora. Eu já tinha 40 anos na época, ou eu fazia naquele momento, ou senão, provavelmente até hoje não teria dado esse passo importante na minha vida. E como é que foi, assim, começar uma empresa do zero? Todo começo existem os desafios, né, Tiago? Todos começos com dificuldade, porque nós começamos uma empresa do zero, não tínhamos imóveis, não tínhamos ponto, não tinha nada. Minha empresa começou numa sala comercial com 33 metros quadrados. Olha. Na época. E aí... Área central de Campinas? No Swiss Park. No Swiss Park. Na unidade nós começamos lá no Swiss Park, no office. Sim. No Swiss Park. E aí? Nós temos uma unidade lá até hoje, não no office, mas na parte externa mesmo do Swiss Park, lá no Residencial Arosa, na parte comercial do Swiss Park. Vocês fizeram os lançamentos ali? Fizemos alguns empreendimentos, nós fizemos lançamentos lá. Bom, e aí, imagino que os desafios, como você disse, são muitos, né? Mas lidar num mercado do zero e sem carteira de clientes, como foi esse passo? Né? Porque rapidamente vocês tiveram uma expansão, um crescimento gigantesco. Né? Na verdade, depois que foi eu e meu sócio, passado um mês mais ou menos, começou já uma, duas, três, quatro, 5 pessoas virem com a gente. E em outubro de 2014, de fato, aí nós abrimos uma imobiliária. Até então nós começamos a trabalhar como autônomo, eu e meu sócio na época. Depois, em outubro, nós abrimos a G2F, de fato, foi no Proença, que abrimos a unidade, aí nós começamos a fazer uma campanha com os corretores que estavam com a gente chama de captação de imóveis, né? Fizemos até uma época lá, quem conseguisse captar 50 imóveis em 2 meses para abrir imobiliária ganhava um tablet na época. Olha. E aí nós tínhamos 9 corretores, 9 conseguiram bater a meta e ganhar o tablet. Passamos até um aperto para pagar o tablet na época. Mas tinha que cumprir a promessa. Cumprimos a promessa direitinho com a equipe, está tudo certo. E abrimos uma empresa com uns 500 imóveis. Olha. Na época para vender, 19 de outubro de 2014. Todos ou boa parte aqui em Campinas? 95% em Campinas. Bom, hoje qual a estrutura da G2F? Bom, hoje a G2F ela tem 3 sedes. Ela tem uma no Swiss Park, tem uma no Taquaral, e a unidade que era no Proença, nós acabamos transferindo ela para o Cambuí. Hoje nós estamos com sede nova ali na Sampaio Ferraz com o Antônio Lapa, uma sede com 570 metros. Então a estrutura da empresa hoje tem 10 equipes, uma de locação, 4 de imóveis prontos e 5 equipes de lançamentos. Tem um diretor de lançamento, 2 diretores de terceiro. A estrutura da empresa tem o marketing próprio, tem o financeiro, RH, jurídico. E nós estamos hoje com aproximadamente 160 profissionais dentro da empresa e também montamos uma corretora de seguro para dar o apoio para a parte de locação e temos o correspondente bancário que já faz a parte de financiamento para o nosso cliente. Como está a demanda hoje no setor?
Bom, o setor de locação está bastante aquecido. De lançamento, começou agora no final de junho, vamos falar, melhorou. O começo do ano foi difícil, o mercado. Mas agora começou a dar uma reagida e já estamos bastante assim, acreditando e confiante para o próximo semestre. Bom, você já está me narrando aí vários crescimentos, né? Como a gente falou lá no início, voos altos, porque para segurar tudo isso, como é que faz? Aliás, eu quero saber de você, Flávio, o segredo para o sucesso, assim, segredo para o crescimento de uma empresa. Eu acho que, na verdade, primeiro a gente trabalhar com bons profissionais, com qualidade, respeitando o nosso colaborador como ser humano, essa é a base da nossa empresa. Ele é muito bem respeitado, tratado dentro da nossa empresa como de fato ele deve ser. E eu acreditei sempre numa parceria, treinamento, ser sério com nossos clientes, sempre falar a verdade, você nunca prometer uma coisa que você não consegue entregar. Isso para mim é o que faz a diferença no mercado. E é algo que precisa ser combatido, né, no setor, na área, porque muita gente vê corretor de imóvel como aquele cara chato também, né? Tem muitas coisas que precisam ser vão ser instruídas, treinadas, e esses treinamentos fazem isso, não? Na verdade, de fato, o nosso profissional ele é treinado a não empurrar a goela abaixo, que a gente chama do nosso cliente. Ele precisa dar uma consultoria para o cliente, entender o momento do cliente para ver se está fazendo um bom negócio, entender a logística, se é o momento dele, a parte financeira, e oferecer para ele sempre o melhor negócio. Hoje, por exemplo, o país, a situação toda está favorável para a aquisição de imóvel? Como está? Está começando a melhorar agora, porque a tendência da Selic é baixar e o financiamento imobiliário dá uma acomodada para o próximo semestre. As taxas de juros mais altas atrapalhou um pouco, mas o mercado, o consumidor final ainda está fazendo bons negócios, porque o mercado, quando ele fica mais retraído, gera bastante oportunidades. Sim. Então, hoje o comprador ele faz bons negócios. Então faz sentido para ele fazer essa aquisição nesse momento. Ô Flávio, sei que você está do outro lado do balcão, mas qual é o olhar que o cliente precisa ter antes de comprar, assinar um contrato, adquirir um imóvel? Bom, primeira coisa, ele tem que entender se o que ele está comprando, se ele está de fato sendo bem assistido. A empresa tem que ser transparente com ele, dar todo o respaldo jurídico. A localização do imóvel que ele está comprando é um fator determinante para o sucesso do negócio dele, porque a melhor qualidade do imóvel é a localização dele, depois vem os demais. Então o cliente primeiro valoriza a localização que está comprando. Às vezes ele paga até o preço um pouco maior, mas é mais barato que pagar mais barato num lugar pior. Sim. Então eu acho que ele, considerando localização, a parte jurídica, checar a documentação, a empresa dá todo o suporte para ele, a chance dele fazer um bom negócio, procurar assim, fazer uma proposta coerente e buscar uma taxa de juros, caso financiamento, ele acha taxa de juros ainda que faz sentido para ele fazer um bom negócio. Precisa ter dinheiro para entrada, né? Se tiver um fundo de garantia, dependendo, já é o suficiente. Se ele tem um imóvel de menor valor, alguns proprietários já aceitam negociar. Então, dá para fazer negócio com ele, às vezes, sem ter nem o dinheiro da entrada. Tendo um bem, um carro, um patrimônio, um fundo de garantia, já dá para ele fazer um negócio. Ô Flávio, quem tem um imóvel, quer alugar, às vezes faz aquela coisa pessoal. É um risco muito grande. Um risco muito grande para o vendedor e para o comprador. Até para alugar. Também. Porque você não tem quem recorrer, né? Que, na verdade, hoje, para pegar um cliente com documentação falsa, é muito fácil. Na nossa empresa teve alguns que nós pegamos, mas a gente recusa através do nosso departamento jurídico e recusa a alocação. Agora, se tem um cliente fazendo particular, para ele identificar com a documentação falsa, vai ser mais difícil. E depois que ele entrou no imóvel dele, para ele tirar, vai ser mais difícil ainda. Você já viu história de gente que comprou terreno assim no meio do oceano, coisa assim? Sempre tem, que busca muita oportunidade, acaba comprando não produto, tá com um sonho que não existe. É um risco muito grande. Muito grande. Ó, a gente vai agora para um rápido intervalo, Flávio. Daqui a pouco a gente vai saber expectativas para o futuro. O mercado está aquecido, vai crescer mais? Fica aí, a gente volta já. De volta com o Poder e Negócios.
Me diga uma coisa, Flávio, expectativa para o futuro. Bom, desde quando você abriu a sua empresa, e qualquer empresário, ele pensa em crescimento. Hoje, já cresceu bastante. Você está com uma estrutura muito boa, mas a expectativa é maior, mais crescimento. Como está o mercado para essa possibilidade? Na verdade, hoje nós estamos buscando a qualidade qualificar nossos profissionais, nossos processos, melhoria contínua dentro da empresa. O crescimento hoje eu acho que é mais na parte da qualidade da prestação do serviço, porque nós já temos hoje 1.500 metros quadrados de escritório, 160 profissionais, mas como eu vejo o futuro, eu acredito que o segundo semestre vai ter bons lançamentos na cidade, as oportunidades de negócio estão acontecendo, a gente sempre acredita que o futuro será melhor, né? E uma dúvida que eu tenho, assim, é mais vantajoso comprar um imóvel já pronto ou no terreno mandar construir? Depende do momento de cada cliente. Não. Porque é muita particularidade aí. Sim. Se o cliente, por exemplo, ele precisa de fluxo de pagamento, faz sentido ele comprar um terreno, paga um pouco do terreno, depois ele financia a obra e faz a casa dele. Se ele precisa morar imediatamente, ele já compra o imóvel pronto, também faz financiamento e já mora. Então, isso é cada caso, a gente auxilia o nosso cliente da melhor forma para ele. Bom, demanda, como a gente já tinha falado agora há pouco, mas eu acho que é algo que a gente sempre vai encontrar no setor imobiliário, não? Demanda sempre vai existir. Sempre tem alguém precisando morar, seja de aluguel ou compra, né? Porque o cara casa, o cara separa, o cara fica viúvo, a família aumenta, nasce filhos, sempre precisa trocar o imóvel. Então, o nosso déficit habitacional ainda é grande. Sim. Então, está sempre precisando. E tem expectativa para redução, você que é da área, no valor do aluguel? Reduzir eu acho difícil. É difícil. Mas deve se manter? Eu acho que no segundo semestre a locação deve dar um pouco de acomodada, porque quando a venda diminui, a locação aumenta. E quando a venda aumenta, a locação diminui. E aí nós estamos num momento hoje que a locação está mais alta, mas eu acho que o momento em que voltar as vendas a crescer, a tendência a locação é diminuir um pouco, acaba acomodando, mas baixar eu acredito que não. Bom, a sazonalidade acho que é algo que é presente no setor imobiliário, não? Sim, faz parte, acompanha a economia, né? Não tem jeito. Bom, muito legal. Agora a gente vai entrar num momento aqui do programa, Flávio, que eu vou te falar algumas palavras, são alguns temas, e você vai me responder eles de forma rápida, com uma palavra ou com uma frase, mas é bem tranquilo, é uma maneira até de você se definir aqui no Poder de Negócio. Vamos lá? Tá preparado? Vamos lá. Olha, trabalho. Bom, sempre dedicação e fazer o melhor possível para os nossos clientes, para a nossa empresa. Empreendedorismo. Acreditar sempre que os bons são a maioria. Como é? Acreditar sempre que os bons são a maioria. As boas pessoas são a maioria. Então, por isso que eu acredito no negócio. E isso vale para as pessoas em casa. Vale para tudo. Pensarem dessa maneira. Sim. Né? O cenário econômico. O momento atual econômico não é tão favorável, mas as perspectivas são boas. Eu acredito bastante. Mercado imobiliário. O mercado imobiliário é um mercado que não tem fim. É um mercado que pode apostar nele, que eu nunca vi ninguém perder dinheiro com imóvel. Sempre o imóvel ele é mais sólido e ao longo prazo ele é mais rentável que qualquer outro investimento seguro. Um sonho. Bom, um sonho que eu tinha, conquistar minha família, e hoje, graças a Deus, eu tenho uma família abençoada. Então, um sonho realizado. Muito legal. Vida. O que é vida? Bom, vida é você, a cada dia, você ser melhor do que você foi ontem. Olha, profunda. Essa é profunda. Poder. Poder para você. Poder é você conquistar o que você sempre sonhou com dignidade. Negócios. O negócio é realizar sonho das pessoas. Sucesso. Fazer o que você gosta. Flávio Ferreira? Gratidão a tudo. Legal, Flávio. Prazer ter batido esse papo com você. Muito legal saber, inclusive, das tendências, da situação, principalmente aqui na nossa região, e saber que tem empresários importantes para fazer a economia na nossa região girar.
Obrigado, viu, Obrigado pela oportunidade de participar do seu programa. Tamo junto. Valeu, Flávio. Valeu. Olha, Poder e Negócio de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Você pode rever o programa na íntegra. Basta acessar o nosso canal no YouTube. Se inscreva e curta as nossas publicações. Nessa semana, trechos estarão disponíveis em nosso Instagram. Aproveita para compartilhar nossos conteúdos. Desejo a você uma excelente e abençoada semana.